Eu nunca imaginei que algo pudesse me fazer abandonar o volante, mas depois do que vivi naquela noite, eu tenho certeza de que nunca mais quero dirigir, principalmente na BR-116. Ainda lembro da sensação de estar preso dentro daquele túnel, com o caminhão desligado e algo me chamando pelo nome, como se soubesse exatamente quem eu era. Mas para entender como cheguei a esse ponto, preciso voltar algumas horas antes. Era uma viagem comum, mas uma entre tantas que eu fazia transportando carga pelo sul do país. A madrugada estava fria e a estrada parecia interminável. Eu gostava de dirigir nesse horário porque o fluxo era menor, tudo era mais tranquilo, ou pelo menos parecia ser. Naquele trecho, a neblina começava a se formar e cobria tudo como um véu. As placas indicavam que eu me aproximava de um túnel antigo, um ponto da estrada que muitos caminhoneiros evitavam. Diziam que ele era amaldiçoado, que quem entrava ali sozinho não saía o mesmo. Eu ri dessas histórias, achando que era só conversa de boteco. Mas no fundo, algo dentro de mim começou a pesar. Senti que aquela viagem seria diferente. A escuridão era tão densa que parecia viva, e quanto mais eu avançava, mais estranho ficava o ambiente ao meu redor. Foi ali, poucos metros antes da entrada do túnel, que eu vi o primeiro sinal de que aquela noite seria tudo menos normal. Quando eu estava prestes a entrar no túnel, avistei um homem parado no acostamento, meio curvado, com uma lanterna fraca na mão e um casaco pesado que parecia mais velho que ele. Ele acenava de forma desesperada, como se quisesse me impedir de seguir adiante. Diminuí a velocidade e parei o caminhão bem perto dele. A luz do farol iluminou seu rosto, e por um instante achei que fosse um morador de rua, mas havia algo diferente nele. Seus olhos estavam arregalados, fundos, cheios de um medo que eu nunca tinha visto em ninguém. Ele se aproximou da minha janela e, com uma voz rouca, disse apenas uma frase que gelou meu sangue. "Não entra nesse túnel agora, espera o sol nascer." Fiquei sem reação, tentando entender o que ele queria dizer com aquilo, mas quando olhei de novo, ele já não estava ali. Saí da cabine, olhei ao redor e não havia sinal de ninguém. Nenhum som, nenhum passo, nada. Era como se ele nunca tivesse existido. Aquilo me deixou inquieto, mas a curiosidade falou mais alto. Olhei para o túnel à frente, coberto por uma neblina densa, e pensei que talvez fosse só um velho perturbado. Respirei fundo, engatei a marcha e decidi continuar. Mal sabia eu que aquele aviso era a última chance que eu teria de voltar atrás. Assim que comecei a me aproximar da entrada do túnel, percebi que o ambiente mudou de forma estranha. O ar ficou pesado, denso, quase difícil de respirar. Era como se o mundo tivesse parado. O motor do caminhão parecia trabalhar em silêncio, mesmo com o barulho constante do diesel. Nenhum inseto, nenhum vento, nenhuma folha se mexia. Era um silêncio absoluto, sufocante, como se até o tempo tivesse sido engolido ali. Olhei o relógio no painel e marquei 2h43 da manhã. Aquele número ficou gravado na minha mente, porque tudo o que aconteceu depois pareceu distorcer a noção de tempo. Quanto mais eu me aproximava, mais sentia um desconforto no peito, uma pressão estranha, como se algo invisível me empurrasse para trás, tentando me impedir de seguir. Mas havia algo dentro de mim que insistia em continuar, talvez o orgulho de não me deixar levar por histórias. Encostei as mãos firmes no volante, encarei o buraco escuro à frente e segui em frente, sem saber que aquele silêncio não era apenas ausência de som, era o prenúncio de algo que já me esperava lá dentro. Quando finalmente cruzei a entrada do túnel, senti como se tivesse atravessado uma fronteira invisível. As luzes do farol mal conseguiam vencer a escuridão. Era como se a luz fosse engolida pelo ar. As paredes, cobertas por umidade e marcas antigas, pareciam pulsar com vida própria. Havia um cheiro de ferrugem, misturado a algo que lembrava terra molhada e mofo antigo. O tipo de odor que só lugares esquecidos pelo tempo têm.
O túnel era mais longo do que eu imaginava, e o fim simplesmente desaparecia na penumbra. A cada metro percorrido, o ambiente parecia mais estreito, mais sufocante. Comecei a sentir um arrepio subindo pela nuca, aquela sensação de estar sendo observado, mesmo estando sozinho. Tentei ignorar, focar na direção, mas algo em mim dizia que não era uma sensação. Era uma presença. Foi quando notei algo se movendo entre os reflexos do farol. Uma sombra passageira, pequena, rápida, que cruzou a pista e desapareceu diante dos meus olhos. Meu coração acelerou, e mesmo sem querer acreditar, percebi que havia algo dentro daquele túnel comigo, e que ele parecia estar cada vez mais próximo. O caminhão avançava lentamente, e a cada segundo eu sentia uma pressão maior nas costas, como se algo se aproximasse. Foi quando percebi pelo retrovisor um movimento sutil, uma forma distorcida andando atrás de mim, bem no meio da pista. Apertei os olhos achando que fosse ilusão, mas a figura continuava lá, alta, magra, com o corpo inclinado, movendo-se de um jeito anormal, quase quebrado. O instinto mandou acelerar, mas o medo travou minhas mãos. Aquele ser parecia não andar, e sim deslizar pelo chão, se aproximando com cada piscada de farol. Respirei fundo, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas um reflexo, uma sombra causada pela luz. Mas quanto mais eu observava, mais ela tomava forma. A roupa rasgada, o rosto inclinado para o lado e algo nos olhos. Um brilho pálido, fixo em mim. O desespero falou mais alto e pisei fundo no acelerador tentando me distanciar. Mas a sensação era a mesma de correr sem sair do lugar. A figura parecia acompanhar o caminhão sem esforço, como se o túnel todo se curvasse para mantê-la por perto. E foi ali, naquele instante, que percebi que não estava apenas vendo algo. Aquilo me via também. Quando achei que já não podia piorar, o rádio do caminhão, que estava desligado desde o início da viagem, chiou sozinho, quebrando o silêncio de um jeito que me fez gelar por completo. Girei o botão instintivamente, tentando calar aquele som, mas a interferência aumentou, até que uma voz surgiu no meio da estática. Uma voz feminina, baixa, suave, quase sussurrando meu nome. Fiquei paralisado, sem entender como aquilo era possível. Nenhum sinal de rádio pegava naquele trecho, e mesmo assim ela continuava falando, repetindo meu nome como se me chamasse para perto. O ar dentro da cabine ficou pesado e senti um frio subindo pelo braço que segurava o volante. A voz mudou o tom, ficando mais nítida, mais próxima, e então ouvi claramente: "Você não devia ter entrado aqui." Na mesma hora, todos os ponteiros do painel travaram e as luzes começaram a piscar de forma descontrolada. Tentei manter o caminhão na pista, mas o motor começou a falhar, engasgando como se tivesse perdido toda a força. O rádio continuava chiando, a voz se misturava com o barulho do motor, e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, tudo apagou de uma vez. Luzes, motor, tudo, me deixando preso, sozinho e completamente vulnerável no coração daquele túnel. O caminhão morreu de repente, e o silêncio que se instalou foi tão brutal que parecia engolir o ar dentro da cabine. Tentei girar a chave várias vezes, mas o motor nem reagia. Peguei a lanterna que deixo no porta-luvas e desci, sentindo o chão frio sobre meus pés. A luz tremulava e revelava partes do túnel cobertas de limo, mas o que mais me chamou a atenção foram as marcas nas paredes. Dezenas de mãos impressas, pequenas, finas, como se fossem de crianças, espalhadas de forma desordenada, e algumas pareciam recentes, brilhando com algo escuro, quase líquido. Passei a lanterna mais devagar e percebi que cada marca tinha uma forma diferente, como se tivessem sido deixadas em momentos distintos por pessoas diferentes. Meu coração batia tão forte que eu senti o peito vibrar. A cada passo, o ar ficava mais denso, mais pesado,
e a sensação de estar sendo observado voltava com força. Tentei falar alto, talvez para me convencer de que ainda estava no controle, mas minha voz saiu fraca, trêmula, e se perdeu no vazio. Foi quando percebi, bem à frente, algo no chão. Uma pegada, mas não era humana, e ela apontava direto para o meu caminhão. A lanterna começou a piscar com mais frequência, e a cada falha da luz, eu via algo diferente ao meu redor. No primeiro clarão, nada além das paredes úmidas. No segundo, sombras alongadas se movendo como se dançassem nas bordas do túnel. No terceiro, rostos, sim, rostos colados na pedra, distorcidos, com expressões de desespero congeladas no tempo. Meus joelhos enfraqueceram e o instinto mandou correr, mas o medo me manteve parado, tentando entender se o que eu via era real. Quando a lanterna acendeu de novo, percebi algo se arrastando perto do caminhão. Uma mão pálida, saindo de uma fresta no chão, tateando o concreto como se procurasse apoio. Outra mão surgiu logo depois, então um braço inteiro, fino, coberto por uma pele acinzentada, subindo devagar. O som da minha respiração parecia ecoar dentro da cabeça, e o desespero se misturava à incredulidade. Aquilo não podia estar acontecendo. Gritei o mais alto que pude, mas nenhum som voltou. O túnel parecia absorver tudo, como se nada ali pudesse sair. A luz piscou mais uma vez, e dessa vez havia algo de pé, do lado do caminhão, parado, me observando. Aquela figura parada ao lado do caminhão me fez perder completamente o controle da razão. Era uma mulher, ou pelo menos algo que um dia já foi. O corpo coberto por um vestido branco sujo e rasgado, os cabelos longos colados no rosto e a pele tão pálida que quase brilhava na luz fraca da lanterna. Ela não se movia, apenas me encarava com a cabeça levemente inclinada, como se quisesse entender o que eu ainda fazia ali. Quando dei um passo para trás, ela levantou o braço devagar e apontou diretamente para mim, com um gesto lento, firme, que parecia me condenar. Nesse instante, o ar ficou gelado e o chão tremeu sob meus pés. As paredes do túnel começaram a vibrar e vozes surgiram do nada, centenas delas misturadas, gritando, chorando, pedindo ajuda. A mulher deu um passo à frente e pude ver o que havia sob o vestido. O peito estava marcado por cortes profundos e o pescoço torto sustentava a cabeça por um fio. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. A cada segundo as vozes aumentavam e aquela mulher se aproximava, com um olhar que misturava ódio e dor. Foi ali que percebi que o túnel inteiro parecia ganhar vida, como se ela tivesse despertado algo que estava adormecido há muito tempo. Desesperado, finalmente consegui girar a chave e o motor engasgou antes de voltar a funcionar, como se o caminhão tivesse acordado de um pesadelo junto comigo. Acelerei o máximo que pude, sentindo o peso de cada segundo, enquanto a figura continuava me seguindo, sem fazer um ruído, deslizando pelo túnel como se fosse parte da escuridão. As paredes começaram a refletir sombras que não eram minhas, rostos que surgiam e desapareciam, chorando, gritando em silêncio. O coração batia tão rápido que eu sentia as costelas vibrando a cada curva da pista, e a lanterna caída perto do banco do passageiro tremia sozinha, iluminando flashes do que parecia ser um espectro me perseguindo. A neblina dentro do túnel se tornava quase sólida, dificultando minha visão, e cada vez que eu olhava pelo retrovisor, ela parecia mais próxima, mais real, pronta para atravessar o vidro e me puxar. Eu não ousava olhar para os lados, apenas mantinha os olhos fixos à frente, rezando para que o fim do túnel surgisse logo. E quando finalmente vislumbrei a saída, percebi que o pior ainda não havia acabado. Pois o tempo dentro daquele lugar parecia distorcido, e cada segundo parecia eterno,
como se o túnel estivesse brincando comigo, medindo minha sanidade antes de me deixar ir. Quando finalmente saí do túnel, mal pude acreditar no que meus olhos viam. A estrada de fora parecia normal, silenciosa, quase tranquila. Mas o pânico ainda queimava em minhas veias. Parei no primeiro posto que encontrei, tremendo de um jeito que nem o frio explicava, e desci do caminhão com as mãos ainda trêmulas, tentando recuperar o fôlego. O frentista veio correndo, assustado, ao me ver pálido e suado, e mal consegui formar palavras para contar o que havia acontecido. Ele olhou para mim com um misto de preocupação e espanto e me disse que aquele túnel estava interditado há mais de 10 anos, desde que um acidente terrível com um ônibus cheio de crianças aconteceu ali, e que ninguém passava por lá à noite. Cada detalhe que eu tentava explicar parecia impossível de acreditar, e eu percebi que o que vivi não era apenas um susto, era algo que transcendia a lógica, algo que deixava marcas invisíveis, mas indeléveis, na mente de quem ousa enfrentar aquela estrada maldita. Mesmo cercado por luzes e gente, senti que uma parte do túnel ainda estava comigo, como se tivesse deixado algo dentro de mim que não me deixaria esquecer jamais. No dia seguinte, movido por uma mistura de medo e necessidade de entender, voltei ao local com outros caminhoneiros, tentando encontrar alguma explicação racional. Mas quando chegamos, o túnel estava realmente fechado, coberto de entulho e vegetação, como se o tempo tivesse tentado apagar tudo ali. O silêncio era quase sagrado, pesado, e por um instante pensei que aquele pesadelo havia ficado para trás. Então olhei para dentro da escuridão e vi, lá no fundo, um ponto de luz fraca, a mesma lanterna que o homem misterioso carregava na noite anterior. Meu estômago se revirou e senti um arrepio percorrer minha espinha. Ninguém disse nada, mas todos nós entendemos que aquele túnel guardava segredos que não deviam ser perturbados, e que o que vi naquela noite não era algo que se podia simplesmente esquecer. Desde então, nunca mais dirigi pela BR-116. E até hoje, quando passo por outras estradas, juro ouvir sussurros distantes, nomes sendo chamados de um lugar onde a escuridão parece viva, lembrando-me de que algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham totalmente. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.